Ô Beto, agora sim a gente recuperou o sinal, né, a sua conexão. Fala um pouco sobre o que você já acompanhou dessas trocas de mensagens que o UOL e o Aguirre, né, o Aguirre Talento tem mostrado aí desses bastidores, né, do entorno do Bolsonaro em 2022, 2023. E Carla, de acordo que o Aguirre necessita um adicional de periculosidade, porque ler essas mensagens é um trabalho, acho que deve ser em glória, e a gente A agradece o gente, trabalho que ele está fazendo. deixa eu posso até fazer só uma observação rápida, porque para um bastidorzinho desse material, são 77 gigas. Quando o Aguirre pegou, a gente colocou tudo no HD externo, usou mecanismos de inteligência artificial para cruzar com o que já tinha, né, de público, porque muitas dessas mensagens acabaram sendo retirados, os sigilos, e aí a gente contou com a ajuda também de um repórter que assina a matéria, o Thiago Mali, que entende muito bem dessa questão de informações e de leitura desses tipos de arquivo, e aí os dois ficaram aí bons meses, e aí tem um trabalho de edição também enorme da Olivia, do Tosi, da equipe aqui do UOL toda, e as meninas dos vídeos, enfim, foi um trabalho em equipe muito legal, a Raquel faz os vídeos, mas foi um material que demorou bastante. Eu estava, antes de sair de férias, estava quase tudo engatilhado e voltei, e aí começou agora a série. Enfim, deu trabalho, viu, Beto? Então, e eu também acho que ele merece um adicional, mas tá nas minhas... É isso, não. Então, adicional de insalubridade, não vamos chamar mais para falar anual, mas porque então vai para todo mundo, vai para o Thiago, para o Tosi, para a Olivia, para a Raquel, para você também, Carla, em especial para o Aguirre, porque a toxicidade desse material, ter que se enfrentar isso é dose para leão, mas a gente que está recebendo essa informação só tem a agradecer. Acho que um primeiro ponto crucial que a Carla comentou na primeira intervenção dela é a questão dessa euforia, né, por onde o Bolsonaro passava, de isso ser traduzido numa convicção de vitória. É como eu ir na... Né, porque os atos do Bolsonaro enchiam e as pessoas estavam efusivas. Bom, se eu for fazer uma ode ao Tele Santana na saída do jogo do São Paulo, vai todo mundo elogiar e eu vou falar para ele, então é o melhor técnico do mundo, né? Então, esse tipo de coisa, obviamente, tem um viés. Mas eu acho que tem um ponto importante que a gente diz na comunicação política, que é a noção de minoria majoritária. O bolsonarismo, a extrema-direita mundial, ela tem esse perfil. Ela não tem preocupação em fazer uma vocação de maioria. Por exemplo, né, todo mundo questionava por que o Bolsonaro foi anti-vacina. Essa semana no UOL voltou a negar que errou na questão da vacina, né? Inclusive quando ele fazia as piadas de mau gosto, desumanas. Porque ele não quer que... o pessoal falava, se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, 90% da população apoiaria ele. Ele não queria o apoio de 90%, claudicando de questões que para ele eram caras. Então, se ele acreditava que não tinha que tomar vacina, tinha que tomar cloroquina, mesmo que eleitoralmente isso não fosse inteligente, era uma forma de não abrir mão das suas convicções, do seu projeto político. Sempre e desde quando ele tivesse uma das minorias, mas que se parecia majoritária, porque tinha talvez um percentual um pouco maior que os demais campos políticos que estavam fragmentados, e era uma minoria virulenta, barulhenta e virulenta. Então, de fato, quando o Lula sai e volta e recupera os direitos políticos, por isso essa irritação com o ministro Fachin, porque o Lula atrapalhou um pouco essa dinâmica de minoria barulhenta, virulenta, majoritária. Eu acho que tem uma questão muito clara aí. Agora, por outro lado, a comprovação de que eles sabiam que ia ser difícil é que o pai do Mauro Cid faz, na conversa com o Cid, faz um atestado de confidência de que eles sabiam que tinham perdido. Né? Paciência, bola para frente, né? Como os termos que eles usaram exatamente, né? Que paulada, quer dizer, era o reconhecimento pelo Cid de que eles tinham perdido. Então, que as mensagens já tinham mostrado para a gente que eles não tinham encontrado nenhum problema na urna eletrônica. E essa semana a gente descobre que eles reconheciam internamente que eles tinham perdido. Essa mensagem é uma confissão de que perdeu, de que ele sabia que tinha perdido. E como o Diego lembrou, né, a outra mensagem dessa semana do Bolsonaro calando diante da insurgência e da violência política do 8 de janeiro. Então, ele quis ver o circo pegar fogo. Acho que são provas que mostram
que essa turma que deu o golpe não tinha nenhuma convicção de que tinham sido roubados. Eles sabiam que tinham perdido, mas não queriam aceitar. Eu acho que essa é a grande questão. E a outra mensagem que a Carla trouxe dessa semana, além do componente misógino contra Michele Bolsonaro, a mesma coisa que a gente vê contra a Janja, independente do papel e das ações delas, eu acho que mostra um Weingarten que, né, uma espécie de faz-tudo do Bolsonaro, era marqueteiro, advogado, articulador político. A gente viu ele articulando a candidatura do Ricardo Nunes e essa semana querendo articular uma chapa puro sangue se o Temer quisesse fazer uma chapa de direita sem o Bolsonaro. Ele que tinha esses diversos papéis, né? Então, marqueteiro, advogado, articulador político, estava envolvido lá na história de recuperação das joias dos Estados Unidos, então de operador político na sombra, agora virou fofoqueiro também falando mal da Michele com o Cid. Então, assim, isso mostra que há um desconforto no bolsonarismo e parece haver uma mudança de postura do ex-presidente Bolsonaro em relação à sua mulher. Não sei se com o caso da doença ela e os filhos do Bolsonaro se reconciliaram ou o Bolsonaro se deu conta que ela, como um nome eleitoral, pode ser uma alternativa importante, mas o fato parece ser que o Bolsonaro, que era o primeiro a querer a Michele fora do páreo, começa a aventar, jogar a esposa como um balão de ensaio para um possível nome numa chapa bolsonarista para 26. É um movimento interessante que a gente tem que acompanhar.